Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2013. E a partir de agora, você acompanha o programa Educar para Ser Grande. A sua participação é importante para a gente. Dê sugestões ou faça perguntas por meio da linha ao vivo, aqui abaixo da tela. E para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook. E no programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre qualidade no ensino superior. A gente começa com alguns dados. A formação dos advogados, por exemplo, está em discussão. No mês passado, a abertura de novos cursos foi suspensa e o debate agora é sobre a qualidade do estágio. Uma das propostas que serão estudadas é a implantação de estágio obrigatório nos últimos anos do curso, mas a dúvida é como oferecer esse estágio de qualidade para tantos alunos que fazem direito. A medida de suspender novos cursos de direito foi tomada pelo Ministério da Educação, que quer definir uma nova política para regular o setor. O Brasil tem hoje, só para se ter uma ideia, 1.200 cursos de direito e mais com instituições esperando aí na fila de autorização do Ministério da Educação exatamente para entrar nesse mercado. Mas, por enquanto, nenhuma nova vaga vai ser criada ou poderá ser criada. Essa decisão do MEC é apoiada pela Ordem dos Advogados do Brasil para estudar regras mais rígidas. E isso tem um fundamento. No último exame da OAB, 90% dos candidatos foram reprovados. E a gente vê a falta de qualidade no ensino superior em várias áreas. Uma delas também em questão é a área de medicina, que também sofre com qualidade. A gente tem um aumento aí no número de casos de erros médicos. Bom, para discutir esse assunto que é bem amplo e tem vários lados, aqui conosco hoje o Marcos Ackermann, ele que é médico, professor titular de saúde coletiva, vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC, também especialista em educação, ou melhor, em saúde pública e medicina social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em planejamento do setor de saúde, PhD em epidemiologia e saúde pública pela Universidade de Londres. Olá, professor Ackermann, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa compartilhar algumas ideias com todos os ouvintes hoje aqui, ou melhor, todos os internautas. Não é uma rádio. Estamos numa TV. Sim, todos nós telenautas. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado a vocês. E também conosco Marcelo Campos Thiago, profissional graduado em História, Ciências Sociais, Direito e Pedagogia, mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, professor nos cursos de pós-graduação na FMU, além de já trabalhar com formação de professores há 20 anos, atualmente na Rede Pública Municipal de São Paulo e no grupo Abril Educação. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela participação aqui hoje nesse programa. E eu quero, de antemão, agradecer a atenção de você e de todos os telespectadores. Obrigado. Muito obrigada pela participação também. Bom, eu vou iniciar, embora o senhor seja bem específico, entenda bastante da área de medicina, professor Ackermann, com esses dados que dizem respeito principalmente ao direito. Eles simplesmente proibiram novos cursos de direito no país, o MEC, com apoio total da OAB, porque a OAB não suporta mais 90% dos alunos reprovados na prova. É muita gente, né? Isso significa que eles não estão saindo da faculdade formados. E por um outro lado, a gente vê o aumento no número de erros médicos e a gente sabe que isso não é problema só da formação dos médicos. A gente sabe principalmente que é o número insuficiente de médicos na rede pública, principalmente, que faz com que eles tenham uma agilidade maior, etc. e tal. E também ontem estava isso muito sendo falado em falta de equipamento, remédio, inclusive em alguns AMAs de São Paulo, até agulha está faltando para o atendimento da população. Como é que vocês veem essa atuação do MEC em começar a restringir novas classes, novos cursos, para tentar primeiro ver o que está acontecendo na educação no ensino superior? Então, é um dilema, né? Vivemos numa sociedade capitalista, em que a máxima da sociedade capitalista é a lei da oferta e da demanda, não é? Infelizmente, educação e saúde não são vistas como bens públicos, né? São vistas como mercadoria.
E essa é uma grande contradição. Vivemos numa sociedade capitalista que trabalha a lucratividade, o crescimento econômico como a base de avaliação de sucesso, né? Mas eu acho que a gente deveria pensar a saúde e a educação como bens públicos e não como uma mercadoria, né? E enquanto tiver demanda por ensino universitário, por ensino de medicina, se abrirão escolas, né? E a discussão é como é que o Estado pode regular e controlar isso. Só para dar um exemplo, eu formei em medicina em 1981, havia no Brasil 75 faculdades de medicina. Hoje são 197. Em menos de 30 anos, quase que triplicou. Quase triplicou. Por quê? Necessidade de mais médicos ou a lei da oferta e da demanda? O capitalismo em ação, não é? A gente tem mais faculdade de medicina do que a China, né? Mais faculdade de medicina que os Estados Unidos. Esse é um detalhe que eu desconhecia. Então, é importante ver que por trás dessa lógica de abrir escolas não está a necessidade social. Então, acho que é a principal discussão. Como é que a sociedade ela vai, de alguma forma, ter cuidado, né? Baseado na lógica da necessidade social. Então, a gente abre escolas muito mais voltado para essa necessidade econômica, da oferta, da demanda, do que para a necessidade social. Então, acho que a primeira discussão é a seguinte: a sociedade brasileira quer ver saúde e educação como bem público ou quer ver como mercadoria, né? Então, esse é um grande dilema que nós temos. E qual que é o papel do Estado nisso? O papel do governo na regulação disso? Porque tem um conjunto de interesses, um conjunto de pressão. Por um lado, tem o governo. Por outro lado, tem, vamos dizer assim, os empresários e os alunos, os clientes, os usuários que demandam escolas, né? E, por outro lado, é importante dizer que não há médico desempregado no Brasil. Então, quanto mais médicos se forma, mais médicos trabalham. E a profissão médica é uma profissão ainda bem remunerada. Sim. Um estudante de medicina recém-formado, ele pode ganhar de 10 a 15 mil reais logo no primeiro mês que ele formou. E se a gente falar em interior, porque como muitos não querem ir para a periferia, por exemplo, nem falando de interior, falando periferia mesmo, porque é longe ou porque é violenta mesmo em algumas regiões do país, Nordeste principalmente, né? O salário é maior, inclusive, né? Costuma ser maior e costuma não ter profissionais, né, para ir para esses lugares, né? Tem todo um imaginário do médico, da medicina, que ainda é um imaginário de uma formação liberal, autônoma, né? O imaginário de todos os estudantes que entram numa faculdade de medicina é que eles vão ter um consultório luxuoso na Avenida Brasil, em São Paulo, ou na Avenida Atlântica, aqui em São Bernardo, para atender a elite, né? Então, não se entende que a população brasileira ela é composta por uma diversidade grande. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 175 milhões, 150 milhões de brasileiros dependentes do sistema público de saúde, 50 milhões só que tem plano de saúde. E as escolas continuam, de alguma forma, estimulando a ideologia do consultório, da elite, né? Inclusive, algumas profissões, os estudantes acabam fazendo suas escolhas também pensando no mercado, né? Então, de novo, o capitalismo, a lógica econômica predominando, em detrimento de uma lógica social, da lógica das necessidades sociais da população, né? Nós precisamos hoje no Brasil de muito mais médico de família e comunidade trabalhando nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil do que dermatologistas para fazer estética facial e participar de programas de televisão aconselhando é lógico que estética é uma questão, é parte da arte também, né? Com certeza. Mas não é o primordial, né? Não é, né? Então, eu acho que essa é o nosso conflito, o nosso dilema. Viver uma sociedade capitalista que estimula essas questões, que estimula a individualidade, que estimula a autonomia dos sujeitos, que estimula a escolha, mas nós temos uma outra lógica, que chama-se necessidade social, que nem sempre vai ao encontro dessas escolhas individuais. Então, aí tem um conflito, uma tensão. A sociedade brasileira precisa discutir isso, né? E o senhor, professor Marcelo Thiago, como é que o senhor vê essa decisão do MEC? Tem alguma compartilha? Veja, eu acredito, eu concordo com o professor Marco, e pensando nesse dado que você apresentou de 90% de reprovação na OAB, isso traz um dado para a gente pensar, que é como a formação desses alunos está ocorrendo. Né? Se, como o professor falou, a abertura que o capital faz, né, que oferece cursos,
do ponto de vista de serem mercadoria e não, cursos na reflexão, na postura de leitura de mundo, como é que esses alunos vão chegando na faculdade, na universidade, e como eles se formam? E aí eu lançaria 3 pequenas e rápidas hipóteses para a gente pensar. A primeira, a necessidade efetiva de formar leitores. Hoje a gente percebe que o aluno chega na universidade com grave déficit na questão do desenvolvimento de habilidades ligadas à leitura. E isso, eu vou só fazer uma intervenção, acontece também na faculdade de jornalismo, que utiliza muito, a questão da linguagem e mesmo da escrita, principalmente. Sim. E no caso da OAB, quando um advogado tem que analisar um caso e ele se depara com questões sociais, políticas, psicológicas, pensem, por exemplo, num crime, quantas questões ele tem que trabalhar, e ele acaba não dando conta dessas questões por falta de uma formação de leitura de mundo, como diria o Paulo Freire. Sim. Então, acho que esse é um principal aspecto. Um outro aspecto que a gente pode levar em conta é a formação técnica. Eu costumo dizer que as grades dos cursos universitários, elas são vistas de forma horizontal. Então, por exemplo, você tem lá Direito Penal 1, Direito Penal 2, Direito Penal 3. Teoria da Comunicação 1, 2 e 3. Mas como é que você pensa que esse aluno ele não vai pensar apenas horizontalmente? Ele vai verticalmente, ele vai pensar horizontalmente. No primeiro semestre, ele vai estar fazendo Direito Penal 1, Direito Civil 1, Introdução ao Direito, e esses professores não dialogam. Então, essa formação do aluno ela acaba ficando precária pelo não diálogo das disciplinas. E o terceiro aspecto... Dentro de um mesmo curso, então não há esse diálogo? Muitas vezes não. Então, se garante a grade. Então, olha, tem lá tais disciplinas. Tá. E eu digo dizendo, quando a gente garante a grade, a gente garante a prisão do conhecimento. É uma coisa para a gente pensar. O conhecimento e é forte essa frase, sem dúvida. Tem que estar pensando as relações. Sim. E a terceira questão ética. Como é que a gente pode pensar a formação de um profissional, um médico, um advogado, um professor, se a gente não pensa fundamentalmente, que profissional vai atuar no mercado? Para quê? Quando e como? Basicamente é isso. Bom, a gente vai voltar já, que agora nós vamos para o intervalo comercial. Nós voltaremos já a pensar nessas 3 possibilidades que o professor Marcelo falou, e nós vamos continuar nesse assunto falando da qualidade de ensino no ensino superior, principalmente porque a gente também quer buscar aí algumas alternativas, O professor Marco Ackermann citou aqui a necessidade de a educação e a saúde serem tomados aí, a rédea disso ser tomada pelo Estado. O Estado parece que ainda não tem essa consciência, principalmente eu percebo muito isso na área da educação. A educação fundamental em alguns lugares é de péssima qualidade, os alunos saem na 5ª, 6ª série, eles conseguem até ler, mas eles não conseguem interpretar o que eles estão lendo. Enfim, a gente tem uma grave situação na educação do Brasil, e isso desde o ensino fundamental. Então já a gente volta, eu volto com esses 2 entrevistados, continue conosco, até já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado.
Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Olá, permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode participar sempre por meio da linha ao vivo. E não esqueça de curtir a nossa página do Educar para Ser Grande também no Facebook. Continuo aqui falando sobre a qualidade no ensino superior com os professores Marco Ackerman e também Marcelo Thiago. Professores, nós falamos aí de levantamos algumas questões a respeito da falta de qualidade de ensino. Falamos que o MEC está proibindo a abertura de novos cursos em algumas áreas, exatamente porque o problema está gritando, né, nessas áreas. Agora, o que dá para fazer além disso? Porque há a mercantilização da universidade, a gente sabe que muitas universidades, eu falo, por exemplo, da área de jornalismo, existem faculdades de jornalismo que não têm estúdios, ou seja, os alunos não vão para um estúdio de fotografia, revelar fotos, ver como é que aquilo é feito, o processo todo é feito. Eles não fazem programas de TV, não fazem programas de rádio e caem no mercado. E às vezes eles não estão preparados também no português, não têm um conhecimento bem amplo da língua, enfim. E eu acredito que isso aconteça em vários outros cursos em relação a matérias que sejam básicas. Para cada curso tem um tipo de matéria básica. O que dá para ser feito, na opinião de vocês? O professor Marcelo Campos Thiago estava dizendo que se surpreende com a formação de alguns professores em algumas regiões do país, mas isso inclui o ensino universitário. Como é que o senhor vê e o que dá para a gente fazer? O que dá para sugerir ao governo? Sem dúvida, isso inclui o ensino universitário, até porque a gente corre o risco de ter uma tentação, de fazer uma tentação que é separar, né, o ensino universitário do contexto do ensino mais amplo do Brasil. E a gente vai perceber algumas relações muito claras entre a forma como os alunos saem da educação básica e chegam no ensino superior. Então, sendo bem prático e dizendo algumas sugestões. A primeira, eu acho que a gente precisa fazer algo que, em termos pedagógicos, a gente chama de reorientação curricular, que é repensar o currículo dessas universidades e desses cursos. Eles são repensados frequentemente, não? Olha, se eles são repensados, um dos critérios talvez seja justamente o mercadológico. Tá. Né? E aí, repensar curricularmente significa também ter um olhar. Que tipo de conhecimento a gente está construindo junto com os alunos? Qual a relação entre o conhecimento que eles estão tendo na universidade e os desafios profissionais e éticos que eles vão ter no futuro como profissionais? Essas duas questões são tão importantes e tão necessárias hoje em dia, mas, por outro lado, né, o próprio sistema social e econômico hoje as impede que elas sejam comuns na universidade.
né? E eu acho que é importante a gente focar claramente na questão da formação de leitores. Eu gosto muito de enfatizar esse ponto. Sim. Formar leitores não é apenas formar aquele que consegue decodificar um texto, mas aquele que consegue, partindo do texto, estabelecer as mais variadas relações. Não basta você ter um profissional do direito capaz de ler um artigo, né? Um profissional da medicina capaz apenas de diagnosticar uma doença, mas quais as relações entre o que esses profissionais fazem tecnicamente e o contexto mais amplo da vida deles. Então eu penso que aí está um caminho. E para terminar de te responder, um segundo caminho importante seja também, tá, a gente pensar a formação ética, principalmente nos últimos anos dos cursos. Eu acho que essa questão da formação ética, de como, né, as pessoas vão agir na relação com as outras e como elas vão se pensar enquanto profissionais, é algo fundamental, que as universidades ainda não pararam para pensar profundamente. É preciso pensar e agir, né? Sem dúvida. Agir, porque a gente está precisando disso meio que rápido, assim, né, a curto prazo. Agora, professor Ackermann, na medicina, quais as sugestões que o senhor daria, já que o senhor está há bastante tempo dentro do meio, o senhor é médico e o senhor dá aula, enfim, o que daria para fazer? Eu não sei se dá para falar em termos de Brasil, porque o Brasil é tão diferente, né? Mas é preciso ser pensado algo em termos de Brasil para que o MEC possa tomar, né, adotar um posicionamento. Então, eu dialogando um pouco com o Marcelo nessa questão da leitura, quando o Marcelo traz a discussão de formar leitores, e de que ler não é apenas interpretar um texto, é fazer associações, é ver como que aquilo está conectado com a sociedade, é criar, é extrapolar, é filosofar. Acho que o Marcelo está falando de uma lógica de pensamento complexo, né? E o pensamento complexo ele precisa de ser, de alguma forma, estimulado nas universidades, nos trabalhos, nos processos de ensino-aprendizado. O que a gente observa, e Marcelo é um especialista disso, é que a maioria dos professores do ensino universitário, eles não são professores. Eles são profissionais bem-sucedidos na sua profissão de origem, que são convidados para dar aula. Ou se acham com essa condição. E, de repente, chegam para dar aula. É importante que um professor conheça a sua prática, não estou dizendo isso. Mas ele não sabe o que é uma metodologia ativa, ele não sabe o que é avaliação, ele não sabe o que é projeto político-pedagógico, ele não sabe o que é pensamento complexo, ele sabe transmitir, ele não sabe problematizar, ele não sabe criar possibilidades de grupos, de seminários, de atividades que mobilizem os estudantes para além da sala de aula, pensando a extensão e a pesquisa. Então, acho que nós temos um problema sério. A grande maioria dos professores universitários não veem o ofício de professor como sua principal função. Tanto é que eu brinco, né, que às vezes uns colegas na faculdade vão lá de manhã, dão sua aula e eles falam assim, agora eu vou trabalhar. Né, porque trabalhar para ele é atender, ir para o hospital, e aquilo é, digamos, hobby. Pois é. Não é? É um hobby, ou porque ele não se sente bem remunerado, ou porque aquilo é vaidade, é prazer. Nós precisamos de levar mais a sério o ofício de professor no ensino universitário. Até acho que na formação do ensino fundamental e médio, se você for uma bacharel de ciências, essas pessoas têm, né, bacharel de matemática, eles têm alguma base, algum conhecimento. Então, eles são formados como professores. Ali não, se formam jornalistas, psicólogos, médicos, engenheiros, bem-sucedidos. O diretor da faculdade tem um amigo que é um bom engenheiro, fala assim, o que você acha da aula de cálculo na minha escola? Eu falo, puxa, que legal, estou com um horário vago aqui para dar aula, e vai lá dar aula de cálculo, né? Os alunos até gostam, é interessante trazer a prática. Eu acho que é importante que o professor não seja meramente um acadêmico, né, exclusivo. Outra importância é a conexão entre a prática e a teoria. Então é importante isso que eu ia falar, professor. O advogado, o médico, o engenheiro, o jornalista tem a mão na massa também. Né? É importante isso. Senão fica muito distante do mercado, eu não sei se o Marcelo reafirmaria isso que eu estou falando. A grande maioria dos professores universitários não são professores por ofício. São, antes de tudo, profissionais. Eu concordo, professor. E até acho interessante, eu tenho uma frase que eu digo que é bem
bem direto nisso que o senhor está falando. Né? Eu digo que nem todo profissional é um bom educador naquela área. Mas, via de regra, todo bom educador numa determinada área tem grandes chances de ser um bom profissional também. Né? Porque a educação, nesse sentido universitário, ela faz com que você olhe, né, para a tua profissão de uma forma diferenciada. Né? Com que você, enquanto profissional, queira formar outros profissionais. E, já lhe passando a palavra também, tem uma frase do Edgar Morin muito interessante, que ele vai dizer assim, que é preciso, né, estimular a amorosidade na relação pedagógica. E quando ele fala isso, ele não está sendo brega, não, né, mas ele está usando a palavra amor, né, no sentido assim, o profissional é aquele que quer a formação do outro. Numa sala de aula, eu acredito que não tenha segredo profissional. Ali é um momento para você desvendar segredos, desvendar ações. Não é? E eu acho que esse é o grande desafio hoje. Então, concordo em gênero, número e grau com o que o professor Marco colocou, porque, de fato, ainda hoje nós temos no ensino superior essa ideia de que basta você ser um mero profissional, né, e você consegue, entre aspas, dar aula. Dar aula, colocar alguma coisa na lousa, colocar um slide, qualquer um de repente faz. Mas formar um leitor capaz de relacionar, buscar significados e descobrir coisas, só o educador. Essa é a diferença. Em que momento se descolou? Porque a gente sabe que antigamente os professores eram extremamente valorizados e eles faziam exatamente essa amorosidade, existia muito na profissão. Em que momento isso se descolou da profissão? Tem algum momento ou algum fato que vocês... Eles ganhavam até maçã dos alunos. Né? Exato, né? Tem aquela... Então, a falta de amorosidade faz com que os alunos queiram sair da escola rápido demais. Pois é. Da faculdade rápido demais, e eles caem para o mercado, querem trabalhar. De novo, a sociedade se tornou uma sociedade extremamente pragmática. As pessoas não valorizam mais o processo. Elas olham mais para resultados. E a universidade é um processo de formação, de interação, de troca, de amor mesmo. Eu concordo com o Marcelo. Nesse sentido, os alunos detestam para a escola, né? Eles vão com má vontade. Talvez também porque nós, professores, não estamos trabalhando com o que eles desejam, com o desejo deles. A gente trabalha mais com o nosso desejo, com o desejo do currículo, com o desejo da carga horária, do currículo mínimo, do que o desejo do outro. Para você interagir, você precisa de levar em conta o desejo do outro. E os estudantes têm outros desejos diferentes. Então, não estão colocando sentido naquilo. Né? E aí, uma frase que eu não vou me recordar quem disse, mas é muito forte, e para a gente pensar, é o seguinte: cultura é tudo aquilo que eu formo depois que saio da faculdade, né? E esqueço tudo que lá aprendi. Quer dizer, então, para que serve a universidade? A pergunta que a gente faz é: para que serve? Só para legitimar um documento chamado diploma para colocar o cara no mercado, porque aí ele vai se sentir que ele é independente? Então, assim, para que serve a universidade? Para que servem 6 anos de curso de medicina? Para que servem 5 anos de direito? Né? Eu, por exemplo, adorei meu período universitário, foi um bom período, mas isso tem a ver com as universidades federais. As universidades mercantilizadas não estão dando esse gostinho de curtir. Aliás, as pessoas ficam loucas para sair, porque elas são caras, elas querem trabalhar até para pagar crédito educativo, ir para o mercado e ficar livre das mensalidades. Apesar que você está dizendo também que tem universidades que cobram 120, 150 reais, sim, que é baratinha. Mas, de novo, é um trânsito rápido por uma estação para poder ir logo para o mercado de trabalho. Então, a universidade, quer dizer, que nasceu lá na Grécia, universidade tem a ver com o universo, ver o mundo de uma maneira ampliada, universal, filosófica, está perdendo sua razão de ser. Né? Pois é, professor. E eu acho que isso também levanta 2 questões muito interessantes. Uma é a gente pensar o que de fato é currículo. Você estava falando do desejo, e tem um autor chamado Tomás Tadeu da Silva, que é considerado o grande papa da questão do currículo hoje universitário. Ele diz que currículo é fetiche, currículo é desejo. Se você não deseja o conhecimento, dificilmente você vai conhecer. Sim. E aí, como é que ficam hoje, e eu volto à sua pergunta, né? O desejo pelo conhecimento troca lugar pelo fetiche da mercadoria. E aí, né, é Marx. Né? Quer dizer, essa leitura assim, o conhecimento hoje se coloca como uma mera mercadoria. E eu gosto muito de uma frase que talvez seja o conceito de educação que mais me surpreendeu, de um filósofo alemão chamado Theodor Adorno, que tinha 3 defeitos para o Hitler. Ele era judeu, comunista e intelectual. Ele vai dizer o conceito mais bonito de educação que eu já vi. Ele vai falar assim: educar é evitar que Auschwitz se repita.
E isto é profundo, impactante. Essa né? E claro que ele estava falando porque ele viu, os parentes deles foram mortos, né? Ele viu a questão física do campo de concentração. Mas a gente pode pensar, guardadas as devidas proporções, quanto que também, hoje, os diferentes níveis de ensino não reproduzem determinados guetos cognitivos, vamos colocar assim, né? E fazem a gente não olhar para a liberdade do conhecimento. Né? E é preocupante o que o professor falou, e corroboro sim as palavras dele, não é? O quanto que hoje a universidade, por esse aspecto profundamente mercadológico e mercantilizante, ela não está colocando o conhecimento em guetos. Me preocupa, né, e com isso eu concluo minha fala, me preocupa muito essa questão, né, de como hoje em dia, né, os próprios alunos querem um conhecimento pragmático. Tudo é para ontem. Sim, né? sim. Então, a professora não ensina a teoria, ensina a técnica, no caso das licenciaturas. Né? Mas assim, você está falando sobre tal autor, mas isso eu já sei, entre aspas. Né? Como é que eu dou aula disso? Isso eu já ouvi em algum lugar, pois né? É. Uma coisa muito triste que desmotiva o professor é entrar na sala, o aluno fala assim, professor, a aula vai demorar muito. Nossa, É de matar. Que medo, né? Ou então o seguinte, a sua aula vai ser objetiva, não é? Então, gente, o que é uma aula objetiva? paramos de pensar, de Perigo. filosofar e tá, quer dizer, as pessoas é consumo. Sim, elas estão na faculdade já indo para o intervalo, elas estão na faculdade já pensando o que vão fazer na pós, o que vão fazer no mestrado, sem ter todo um estudo sobre isso, sem saber onde realmente elas querem chegar com tudo isso. Elas querem fazer, porque o mercado exige que elas tenham pós-mestrado, doutorado, mas ela não está com o foco no trabalho em si, no estudo em si, né? no fim, onde ela quer chegar com tudo aquilo, o que ela quer com tudo aquilo. Né? Nós vamos para o intervalo comercial, já a gente volta com o último bloco do programa e o assunto continua sendo esse. Até já. Com dieta e saúde, com a educação alimentar, eu não aprendi só a comer menos, mas eu aprendi a comer melhor. Quando entrei, eu estava com 83 quilos. Fiquei esse período todo de gordinha, sempre me sentindo bem desleixada, não cuidava muito mais de mim. Até pro meu marido, não me sentia mais uma mulher desejada, querida. Eu nunca podia escolher a roupa, né, que eu vestia. A roupa que eu escolhi é que é o que tinha. Eu estava sentada ali na cama e meu marido fez um comentário, assim, né? Oi, amor, eu acho que isso deu uma engordadinha. Nossa, daí assim foi a gota d'água. Não, agora eu vou entrar. No outro dia já eu fui, me inscrevi no programa e comecei. Antes de dieta e saúde, a dieta para mim sempre foi vista com maus olhos, porque era restrição. 4 vezes por semana eu como doce, né? Eu como chocolatinho, bis. A educação alimentar te permite comer o que tu gosta, então tu não vai ter ataque de fúria de comida, e isso já tem mudado e refletido bastante na minha família. Meu marido também já perdeu uns quilos, assim. O contador de pontos, assim, para mim foi essencial. Não adiantava comer um sonho de valsa, que no lugar dele eu podia comer um sanduíche natural, praticamente. Para mim é essencial, eu todo dia passar na comunidade, é uma forma da gente se incentivar. Eu gosto muito de cozinhar. Mesmo alguma receita que eu vejo que não é light, eu tento adaptar, coloco no blog, para que todas as pessoas também possam utilizar. Não tem aspecto de light, simplesmente são saborosas. E hoje eu estou mais feliz, assim, consigo transmitir mais alegria, até conversar, me relacionar com as pessoas bem melhor agora. Chegar aqui foi uma grande vitória. Eu indico, né, obviamente indico dieta saúde para todas as pessoas. Além de ser acessível pelo fator internet, ele é acessível financeiramente. Estou assim, quase uma garota propaganda lá onde eu moro. Então persista, continue, porque dá bastante resultado. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos.
Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Olá, permanecemos ao vivo aqui pela TV ABCD e eu quero agradecer as pessoas que estão participando pela linha ao vivo. E tem uma colega aqui, a Silvana Cordeiro, que está entre essas pessoas, assim como a Emiliana, enfim, falando que o debate está em alto nível hoje. O debate está e a gente espera que a educação superior também fique bem melhor do que a gente tem visto ultimamente. Se você tem sugestão de pauta para o programa, você pode mandar para o e-mail sandra@sandracabral.com.br ou para eduardo@tvabcd.com.br. Pode mandar sugestão, pode sugerir temas para os nossos programas posteriores. Continuo com o Marcelo Campos Thiago, ele que é profissional graduado em História, Ciências Sociais, ele que tem mais de 20 anos na atuação de formação de professores na rede pública, atualmente também no grupo Abril Educação, e com o professor Marco Ackerman, que é médico, professor titular de saúde coletiva e vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC. E a gente continua falando sobre a qualidade do ensino nas universidades, já que há muitos problemas, o MEC já está tentando fazer alguma coisa em termos de não permitir novas universidades. Mas a gente precisa de muito mais, a gente precisa que os cursos que permaneçam em atuação ganhem qualidade e até que os alunos cheguem melhores a esses cursos. Falando em formação de professores e até uma questão também posterior, que é a questão de cotas, alguns professores com os quais eu conversei dizem que a questão de cotas faz com que a qualidade dos alunos que ingressem à universidade não esteja tão boa, ou derrube, faça com que eles tenham que retroceder no que eles pensam para a aula, por conta de alguns alunos não acompanharem. Enfim, é uma questão muito nova e isso tem várias vertentes, vários lados e várias opiniões, né? Até porque esse sistema é novo. E muitas universidades ingressaram nele muito recentemente também. Com questão à formação de professores, é um problema grave no nosso país quando se fala em ensino superior? Eu creio que sim, é um problema gravíssimo, né? Tanto do ponto de vista da formação de professores para o ensino superior, quanto da formação dos professores para as outras áreas que passam para o ensino superior também, ou para os outros níveis de ensino. E aí eu volto numa questão que é fundamental, que é a questão da reflexão. Cursos universitários, principalmente aqueles que lidam com a formação de professores, que não trabalham com uma formação para reflexão, né, dificilmente vão conseguir atingir o fim, que é formar o próprio professor de forma adequada. E quando eu digo reflexão, eu não estou me referindo só à questão ética, mas eu estou me referindo de novo a 3, o número 3 ele é emblemático. Né? De novo a 3 coisas. Primeiro que tipo de conhecimentos conceituais nós estamos trabalhando com esses professores? Sabe, Sandra, me preocupa muito uma questão que é justamente muitos professores não conseguem, às vezes, debater sequer assuntos da sua própria área. E não estão atualizados com relação a esses assuntos. Essa questão da atualização, eu acho que ela pega muito, né? Os professores se formam e acham que, está ótimo. Pois é, né? E na verdade, conhecer é sempre reconhecer. Eu costumo dizer que ler é sempre desler. Não é? Você está sempre deslendo e reconstruindo. Posso só... Claro, você está aberto. Pode ficar à vontade, professor. Por isso que é importante que os meninos e as meninas que estão sentados numa sala de aula ou estão, digamos, trabalhando numa faculdade, tenham capacidade de buscar conhecimento de forma autônoma também. Em medicina a gente diz, é uma frase muito forte que eu senti, a cada 10 anos, metade do conhecimento médico muda e metade dos professores da escola médica não sabe qual é a metade que mudou. Pois é, isso aí. Então, nesse sentido, você, aluno, estudante, moça, podem estar sentados numa cadeira e ouvindo algo de alguém que esteja completamente desatualizado. Então, por favor, busquem conhecimento de forma autônoma. E o professor tem que entender isso, tem que dialogar com o aluno essa possibilidade de até dizer assim, eu não sei tudo, pode ser que eu esteja desatualizado. Me ajudem a me atualizar também. Estabeleça, professores, diálogo com seus alunos. Seus alunos podem
te refrescar a vida também, não é? Sem dúvida. Aliás, e eu quem acho sabe que, tudo? sem interromper, eu acho que é uma função do aluno. Eu acho que o aluno tem que procurar informação por ele. Eu acho que ele precisa fazer isso. E ele precisa até para saber exatamente os meios o que hoje o professor está falando. Que a gente tem eletrônicos, não é? Sem dúvida. E Sandra, eu acho que tem uma questão interessante. A gente fala de que muitas vezes o aluno, o professor tem uma postura, ele sabe, né, o aluno não sabe. Mas muitos alunos gostam dessa postura também. Então é preciso repensar a postura do próprio aluno. É cômodo. Então essa questão do comodismo que norteou... Mas isso vai refletir no profissionalismo dele. Sem dúvida, sem dúvida. Ele precisa quebrar isso antes da universidade, porque senão ele vai ser um profissional que vai aceitar as coisas, ele nunca vai procurar algo novo, ele não vai ser novo, né? E aí entra o segundo aspecto, né? Se o primeiro é justamente essa questão da abertura ao conhecimento, o segundo é como a gente recria as relações professor-aluno. Né? O professor é aquele que eu costumo dizer está no Olimpo, né? Como se fosse na Grécia Antiga, está lá no Olimpo, ou ele ouve o aluno também, e por outro lado, o aluno também tem uma postura de ouvir o professor. Na universidade eu acho isso fundamental. Marcelo, isso não se dá também só na relação professor-aluno. Uma vez um aluno me perguntou na faculdade, professor, pode acontecer de um paciente saber da doença dele mais do que eu? Eu falei assim, pode. Aí ele falou assim, e o que eu vou fazer? Para que serve o médico? Então, e hoje é assim. Um paciente, uma pessoa, um familiar chega para conversar com um profissional muito mais, digamos, informado de um determinado conteúdo do que o médico. Então o papel dele passa a ser outro, né? É um papel de mediação, é um papel de acompanhamento, é um papel até de perguntar assim, onde você leu sobre isso? Saber se a fonte que ele leu é uma fonte confiável ou não, não é? Sim. Então não é mais alguém que sabe e o outro que não sabe. Então os meios hoje eletrônicos, a mídia, os canais fazem com que a gente mude esse processo. E as relações vão deixar de ser cada vez mais verticais, passar a ser relações horizontais. E as pessoas resistem a isso, porque muito da lógica das relações de professor e aluno, médico e paciente, se baseia na questão do poder. Sim. E as pessoas morrem de medo de perder poder. Porque o poder é que subordina o outro, e não uma lógica horizontal de relação. Professor, porque o poder ele tem que deixar de ser hierárquico para ser cognitivo. Né? E quando o poder ele se constitui cognitivamente, tem momentos que sou eu que sei mais, outros o senhor, outros você. Então, sempre essa questão ela é interessante da gente pensar. Algumas pessoas não suportam isso, hein? Pois é. Mas em mundo globalizado, com internet, todo mundo acesso a todas as pesquisas, porque as pesquisas já estão na internet, né? Sem dúvida. Com todas as pesquisas, a gente consegue pesquisa de Harvard, de várias universidades, a gente tem acesso a tudo isso. E provavelmente quando você tem uma doença grave, eu acho que a primeira coisa que você faz é entrar na internet e procurar tudo o que você pode sobre ela, das mais variadas fontes. Então, eu acho que na medicina isso acontece, no jornalismo isso acontece, na advocacia, em cursos. Sim. As pessoas têm que entender, né? Elas têm que rapidamente... Uma vez, eu era preparando um curso, uma disciplina para o curso de docência. Cursos de docência do ensino superior acolhem profissionais de todas as áreas. E aí eu tinha turmas, eu percebi que pelo nome e a característica da profissão dos alunos, tinha muita gente da área da saúde. Aí eu vou entrar um pouquinho na área do professor aqui. E eu fui pesquisar um autor, que é Georges Canguilhem, que é um autor francês. Ele tem um livro fantástico. Pois é. Memória patológica. E aí ele tem um conceito que para mim aquilo me desmontei. Saúde é a capacidade de gastar vida. Conforme eu gasto a minha vida, assim a minha saúde. E aquilo me desmontou, falou, olha que conceito interessante para a gente pensar, né, a formação desse profissional. E é muito bonito porque você vê profissionais de enfermagem que, além de buscar um curso técnico na área, eles vêm buscar um curso na área de educação. Então a gente percebe esse movimento também. E aí é que eu acho que abro essa discussão para outra que você quer fazer de cotas. Né? Quer dizer, essa abertura que a gente precisa ter para outros profissionais e também, né, para pessoas de todas as condições sociais, étnicas, que é o grande desafio do Brasil hoje. Eu penso só que a cotas não seria necessária se a gente tivesse fundamental bom para todo mundo. Então, querida, mas não é assim, né? Não mas é o Brasil dado, precisa pensar paralelo, então, né? Ele põe cotas, ok. Então, em paralelo, já melhora muito o fundamental para no futuro não precisar da cota. Então, só que eu só vejo pensando em universidade e
mesmo assim a gente tem uma universidade que não está, né? Ontem foram os funerais da Margaret Thatcher em Londres, né? Sim. Essa senhora dizia que só existiam homens e mulheres individuais e famílias. Essa senhora não acreditava na sociedade. Sem dúvida. Ela achava que a sociedade não existia. Então ela é uma defensora, ontem, né, ela é uma defensora do mérito individual e dos indivíduos do esforço pessoal. Isso caracteriza uma corrente política. Entendeu? Eu acho que hoje a esquerda e a direita está dividida assim. Aqueles que defendem que o crescimento se dá pelo esforço individual e outros que acreditam que a sociedade precisa de ajudar algumas pessoas, porque nem sempre o esforço das pessoas é recompensado. Então, eu acho que as cotas vêm com esse objetivo da sociedade entender que mesmo os indivíduos fazendo um bom fundamental, às vezes, num determinado momento da vida delas, isso pode falhar. E a sociedade, sim, entre aspas, ser babá e apoiar algumas pessoas. Mas será que isso não vai forçar com que o fundamental continue ruim? Será que não, de jeito nenhum. Uma coisa não está. É tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo, para as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Uma coisa não vem depois da outra. E mesmo nos Estados Unidos, na Suécia, que tem um bom fundamental, o Estado continua apoiando as pessoas. Apoiando com bolsas, apoiando com incentivos, apoiando com possibilidade. A gente não pode assumir essa questão de que cada um por si, Deus por todos, porque senão nós vamos voltar à discussão civilização ou barbárie. Então, mas no caso desses países, professor, eles têm um fundamental bom nesses países. Mas mesmo assim, então, assim, eles têm mas aí não é para colocar esses países não tiveram uma história de dominação e de submissão violenta que o nosso país teve, chamada de escravidão. Que foi uma coisa tenebrosa, uma E outra coisa, a tenebrosa. gente observa o seguinte, a nossa escola, que a mensalidade não é tão cara, os alunos pagam 3.600, é uma escola que dá acesso só a famílias de alto nível para poder fazer vestibular de medicina. Com o ProUni, que entraram 10 meninos mais pobres na escola, melhorou muito o ambiente. Os alunos passaram a encontrar e conviver com gente que eles não conviviam nas escolas. Então, essa coisa de entrar negros, índios, pessoas mais pobres nas universidades, onde tinha só acesso aos mais ricos, faz com que crie um outro caldo. Aí tem aquela inclusão, você fala da inclusão social mesmo. A universidade não é só os ricos têm acesso, os que fizeram um bom colegial, um bom fundamental têm acesso. É interessante abrir a porta para outras pessoas que ainda não fizeram. Agora, não estou discutindo. Tem que melhorar o fundamental, tem que melhorar tudo. Tudo ao mesmo tempo, entende? Porque o meu medo é esse, é que seja uma forma de mascarar a questão do fundamental. Mas aqui você mascara, não, as pessoas estão chegando na universidade, as pessoas da escola pública, porque tem a cota. Então, tudo bem, fundamental permanecer assim, porque elas vão chegar, porque vai ter o sistema de cotas. Então, o que eu temo, eu acho que essa inclusão social na universidade tem que existir, isso é básico, né? Uma questão que eu até não tinha pensado, porque na minha cabeça isso é... Mas o medo que eu tenho é que isso seja uma forma de mascarar o não investimento no fundamental. Por isso que entra um conceito que é fundamental, que é o conceito de rede de proteção social. Esse conceito de rede de proteção social, ele diz assim, olha, o indivíduo, como membro da sociedade, tem que ser protegido por essa mesma sociedade. Né? E daí, eu acho que a gente pode até ampliar essa lógica, assim, se nós pagamos impostos, cada um de nós paga imposto para que nós possamos nos proteger enquanto grupo. Eu acho essa ideia básica para a gente entender todas as outras. E aí eu concordo sim com a postura do professor, porque quando a gente fala em cotas, a gente não só está resgatando toda uma questão histórico-social de um país profundamente injusto, desigual, mas a gente também está pensando e precisa pensar um outro pano de fundo. A gente vive numa sociedade de classes, hoje não é mais moda falar em sociedade de classes, mas a gente vive nela. E por viver nela, o acesso ao conhecimento que passa pelo dinheiro também é desigual. Então, discutir hoje a universidade é discutir também como essa universidade pode corroborar para a gente tentar minimizar a luta de classes. Então, por exemplo, Nova York tem como prefeito o Bloomberg, que é um capitalista, e ele resolveu fazer controle de alimentação, de fumo e tal. Porque isso leva a doença, isso as pessoas... E o New York Times e outras revistas começaram a chamar ele de babá, porque na concepção liberal americana, cada um tem o direito de se matar do jeito que quiser. Vire-se pronto. Entendeu? Então, assim, o que está em questão é o seguinte,
quando alguém se mata, isso atrapalha todo mundo. Então ele não tem o direito de querer se matar, porque isso vai comprometer o sistema de saúde. Então é uma coisa, nós estamos conectados, por isso que eu discordo da Margaret Thatcher, sociedade existe. Estamos conectados todos. Qualquer ato de qualquer indivíduo, de alguma forma, intervém. Não pode ser assim, eu faço o que eu quiser. Não dá. Nós somos seres interdependentes, todos nós. Por isso que existe sociedade. Margaret Thatcher, descanse em paz. Houve um protesto velado ontem. Mas eu discordo da senhora, a sociedade existe. Ontem houve até um protesto. Bom, a gente está no final e só aproveitando que o senhor citou os impostos, a gente lembra que o Plano Nacional da Educação tenta enviar para a educação 10% do PIB, para que a gente tenha um dinheiro a mais para a educação. Então, para as pessoas ficarem atentas a essa votação que está lá no Congresso Nacional, está tramitando. Em julho, a destinação de 10% do PIB para a educação deve realmente entrar na pauta dos nossos congressistas, então a gente tem que ficar atento a isso, porque aumentando o dinheiro e tendo uma boa gestão dá para melhorar muita coisa no Brasil e a gente paga imposto, a gente deveria ter uma educação de qualidade sem precisar pagar uma escola particular depois, né? O imposto deveria voltar para a gente em forma de educação, em forma de saúde, que não volta, a gente tem que pagar convênio médico, enfim, então vamos ficar atento, aproveitando que o professor citou impostos, né, nessa votação no mês de junho, julho, é o que está previsto. A gente sabe que tem o recesso, provavelmente antes do recesso, isso deve ir à votação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tínhamos muito para falar ainda, né? Bom, eu agradeço bastante ao professor Marcelo Campos Thiago, profissional graduado em História, Ciências Sociais, também Direito e Pedagogia, mestre e doutor em Educação, e também trabalha atualmente com a formação de professores. Isso há mais de 20 anos. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço e lembre-se, educar é evitar que Auschwitz se repita. E ao professor Marco Ackermann, médico, professor titular de saúde coletiva e também vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC, especialista em saúde pública, medicina social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em planejamento do setor de saúde. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, e tenho uma amiga educadora que diz: professores são muitos, educadores são poucos, e educar é não ter mais ditadura, subordinação, dominação e violência, não é? A gente precisa de educação para o nosso país melhorar e para as pessoas também destinarem votos melhores nas eleições. Eu agradeço as pessoas que participaram e mandaram perguntas, a gente vai posteriormente colocar esses assuntos em prática nos próximos programas. Muito obrigada. Educar para Ser Grande volta na próxima quinta-feira ao vivo aqui pela TV ABCD. Até lá.